Olá, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Professor Vini aqui para mais uma aula de Geografia e hoje eu inauguro um bloco muito especial do extensivo de Geografia, que é o bloco que eu explico para vocês como que a Universidade Federal do Paraná pensa as várias áreas da Geografia. Essa é uma aula muito importante, é uma aula até de um nível um pouco avançado, em que eu tenho essa preocupação em explicar para os alunos o que a universidade quer de vocês em cada tópico. A Federal do Paraná ela é uma prova muito diferente das outras. E o aluno muitas vezes ele se sente, né? Olha, eu estudo, eu vou bem no Enem, eu vou bem na PUC, eu vou bem nas estaduais, vou bem em Santa Catarina. Quando chega na Federal do Paraná, eu tomo um apavoro, né? E na verdade não é porque ele não sabe o conteúdo. Ele não entendeu ali qual que é a lógica da questão, ele não entendeu a linguagem também que a banca usa. E essas aulas elas servem justamente para isso, para mostrar para vocês o que a universidade pensa ou não de cada assunto. Então vamos lá, vamos ao que importa, tá? É uma série de várias aulas, mas a primeira aqui eu sempre começo com população. Gente, população, então a UFPR aborda de forma constante os conceitos de população. A todo momento eles aparecem para vocês. Como é uma aula de aprofundamento, eu não vou ficar lembrando taxa de crescimento vegetativo, população absoluta, relativa, enfim, isso eu entendo. Aqui eu espero que vocês já tenham dominado esses conceitos mais básicos, tá? Qual que é o problema aqui? É a famosa relação histórica e multidisciplinar que marca a geografia humana da federal. Em população não é diferente. Tá? Então, esse tipo de cobrança que a universidade traz, ela deixa a prova com uma característica diferente das outras. Fora que, tá? A linguagem aqui ela não é uma linguagem adequada ao ensino médio. É uma linguagem um pouco mais avançada do que normalmente a gente trabalha no ambiente escolar. Então é nítido, tá? Aqui, lendo as provas, mas também conhecendo a universidade, conhecendo os professores, eu sou de dentro, né, da Federal do Paraná, é nítido que eles não se preocupem em atender a BNCC. Então a BNCC é uma coisa, a prova da Federal é outra, tá? O que os professores esperam, né? Que vocês, né, tenham um conhecimento, ou pelo menos tenham uma familiaridade com as discussões acadêmicas. Tá? Então são discussões que aparecem na mídia, são discussões que aparecem na sociedade e que a universidade tem esse pioneirismo sempre de tratar. Então, na verdade, o que cai na prova não é bem a BNCC. Tá? É outras discussões que envolvem o ambiente acadêmico. E, claro, não é muito correto descobrir, ainda mais pensando em alunos, mas ensino médio, é claro, mas é assim que a universidade faz e é assim então que a gente tem que preparar vocês. Então vamos lá. Antes de falar qualquer coisa aqui, a gente tem que relembrar lentamente as principais teorias populacionais que existem, tá? Que são teorias então que tentavam entender ou explicar, né, e também dar projeções futuras sobre a população global. Quando que o tema população ele começa a se tornar um problema e indo, caminhando, né, para o início de uma ciência? É no final do século XVIII. Então a gente está falando aqui de 1770, 1780, 1790, tá? Em que nós estávamos no processo de revolução industrial. Então era aquele momento da primeira revolução industrial muito marcada em Londres, tá? Mas também, né, já começava a se espalhar por outras capitais europeias. E quando nós temos essa urbanização, a gente tem também dentro da Inglaterra a questão dos cercamentos. A população urbana ela começa a aumentar não só por um êxodo rural, tá? Mas também por uma redução da mortalidade atrelado ao desenvolvimento urbano. Então, sempre que nós trabalhamos com vocês, por mais precário que seja o lugar, com o conceito da cidade, com o conceito da urbanização, você sempre vai atrelar a normalmente uma redução de quem? Da taxa de mortalidade. Então, quando as pessoas vão para a cidade, por mais precário que for o espaço, elas normalmente vão ter a melhoria um pouco das condições de vida, facilita acesso a serviços, né? Pode ter uma água tratada em alguns casos. Século transição 18 para 19, né? A gente tem a vacina da varíola. Ou seja, começam a existir condições, até mesmo aumento de renda, que melhora a qualidade de vida, reduz a mortalidade. Claro que não é um processo rápido, é um processo lento, tá? Vai também aumentar a expectativa de vida. Então nós temos, as pessoas ainda continuam tendo filhos, só que a gente tem uma redução da mortalidade. Então a taxa de natalidade ela se mantém num primeiro momento alta e a gente tem uma redução da mortalidade. Existe então uma explosão do crescimento vegetativo. Isso é bem comum no início de urbanização de espaços, né? Gente, o Malthus ele já estava vendo isso no final do século XVIII em Londres.
ele vai entender então que a população estava crescendo, né, num ritmo geométrico, enquanto os alimentos, enfim, na época ele se pensava em alimento apenas numa progressão aritmética. Então existiria um ponto, né, em que a demanda enfim, de alimentos ela seria maior que a oferta, que é o famoso ponto de crise ou ponto de caos, né, quando a gente analisa a teoria malthusiana clássica, em que aqui, né, o eixo ali, a gente vê a linha do gráfico, né, no eixo Y de população muito alta e os recursos aqueles não acompanhando. Então, a partir desse ponto, faltaria alimentos. Como, né, vivemos uma sociedade de mercado, os alimentos iriam se encarecer, as pessoas não teriam dinheiro para ter alimentos e morreriam de fome. Então, isso traria fome, traria doenças e até o caos social, né? Então, guerra, enfim, convulsão social no geral. Então, para evitar esse ponto de crise, esse problema, o Malthus, né, ele vai defender ali os métodos naturais e morais para frear os nascimentos. Então as pessoas viviam 35, 40 anos, casavam com 15, ó, vai casar com 20. Eu já estou matando 5 anos aí de um ciclo reprodutivo, um quarto mais ou menos do tempo reprodutivo da pessoa. A gente vai separar homens de mulheres. Tá? Então era uma questão moral e também legal. Né? O Malthus ele propõe isso, enfim, legalmente mesmo, só que claro, né, ninguém dá bola para ele, mas a ideia fica, né? A ideia malthusiana ela fica, e sempre que nós citarmos o termo malthusiano, nós estamos falando justamente que o excesso de pessoas acaba sendo um problema. Né? Assim, o que a teoria malthusiana clássica não preveu? Né? Revolução Verde, então ela não vai prever esse processo, né, que é a produtividade industrial. Hoje ela também vai para o campo. Hoje a gente produz muito mais do que se produzia antigamente, seja por produtividade, seja pela capacidade de expandir área com mecanização agrícola. Tá? Então, assim, hoje até a agricultura familiar é mecanizada. Não sei que seja falando de um camponês, né, enfim, de alguma coisa um pouco até forçada politicamente, indo lá pro campo brasileiro, mas se você tirar esse camponês hipotético, que na verdade quase não existe, né, e for para a agricultura familiar ou até o agronegócio comercial hoje, tá todo mundo mecanizado. Então, assim, um Malthus não preveu isso. Um Malthus também não vai prever o aumento da renda, tá? Ocasionado pela Revolução Urbana Industrial do século XVIII e XIX. Então, essa ideia dele que iria faltar alimentos não existe, né? E hoje a gente produz muito mais alimentos do que a gente precisa. É claro que muitas pessoas não têm, mas aí é uma questão de desigualdade dentro do próprio capitalismo. Mas, enfim, hoje, enfim, as condições de vida são muito melhores. Inclusive, essa é uma própria ideia da banca, tá? Que eu mostro para vocês na sequência. A universidade ela tem uma visão muito positiva desse processo urbano industrial e até capitalista, tá? A gente vai ver isso bem explícito nas questões. Depois de Malthus, a gente tem que falar um pouco da ideia reformista. A ideia reformista, ela não é. Malthus escreve, né, propõe lei, os neomalthusianos também têm obras, organizações sociais. Agora, os reformistas não assim, né? Reformismo é uma cacetada enfim, de vários autores, marxistas ou inclusive não marxistas, tá? Que apontam que a melhor forma da gente segurar o controle populacional não é pela força, não é por métodos contraceptivos, é justamente pela educação. Tá? Se eu der educação, se eu der capacidade de renda para as pessoas, capacidade de escolha, né, conhecimento, essas pessoas automaticamente, enfim, irão parar de ter filho, irão, né, projetar muito mais a vida para a carreira, para a melhoria das suas condições e vão lentamente parando de ter filho. Então aqui existe uma relação inversa. Tá? Por que é uma relação inversa? Porque para os reformistas é a pobreza que leva ao excesso de filhos. Então, pessoas mais pobres acabam tendo mais filhos. Então, como que eu contorno o problema do excesso de filhos, do excesso de pessoas? Educando as pessoas. Então, aqui a ideia é muito isso. Então, sempre que ele trabalhar com reformismo, é sempre essa ideia, que é a inversa da malthusiana, tá? Porque na malthusiana é o excesso de filhos ou de pessoas que vai à pobreza. Aqui é a pobreza que leva ao excesso de filhos. Ele sempre vai dar, né, uma reforma estrutural, políticas públicas de inserção das pessoas na educação, a inserção das pessoas no mercado de trabalho, cultura. Enfim, isso automaticamente vai fazer com que se tenha uma regulação social e não necessariamente impor um controle de natalidade. Essa, claro, né, Marx escreve no século XIX, mas vários outros teóricos vão escrevendo no século XX, XXI, e a ideia reformista, de certa forma, é a que predomina hoje. Os documentos da ONU, né, tudo que baliza internacionalmente, as pesquisas hoje, quase todas seguem uma linha reformista, enfim, ou neo-reformista. A gente,
claro que não entra nesse detalhe com vocês, das novas teorias, tá? A gente tem a teoria neomalthusiana, e a gente sempre vai pensar no pós-Segunda Guerra Mundial, tá? Aqui, gente, 1950 para frente. Essa teoria, ela também, então ela volta com aquela ideia malthusiana, né, que o excesso de pessoas é um problema, só que ela é remodelada. Aqui a preocupação não era muito com alimento mais. Então era, enfim, a preocupação aqui era mais mesmo com o excesso de filhos por casal. Por quê? Quando um casal tinha muitos filhos, esse casal não ia conseguir educar essas crianças de forma adequada, não ia conseguir dar roupa, lazer, cultura, então tudo que uma criança precisa para se desenvolver bem. Então ela era uma teoria que buscava controlar, né, o excesso de pessoas, mas muito focado no planejamento familiar. Tá? Aqui a ideia não era muito mais comida, era o resto, né, do que uma pessoa precisa. Essa teoria, gente, neomalthusiana, ela vem bem nesse momento pós-Segunda Guerra, e eu gosto muito de mostrar esse gráfico porque no pós-Segunda Guerra Mundial, a população estava em 2,5 bi. Tá? Quem que estava crescendo de forma expressiva nesse momento? O terceiro mundo. Brasil, tá? Egito, Turquia, África do Sul, México, Argentina. Então, todos esses países de renda média hoje, que a gente pode considerar, né, como emergentes, eles têm esse crescimento no pós-Segunda Guerra. O Brasil, com o processo de substituir importações, claro, já é de 30 com Vargas, né, mas a gente tem essa urbanização brasileira na década de 50, o México e a Argentina a mesma coisa, com o mesmo modelo que o nosso, inclusive, muito nacionalizado. A gente vai ter ali aquelas repúblicas que vão se inserir no pan-arabismo também. Então, Egito, Síria, os turcos, né, não são árabes, né, mas fazem parte desse momento de crescimento de impérios. A gente pode citar o Irã. Tá? Enfim, uma cacetada de país que tem uma certa importância hoje e eles estavam crescendo nesse momento. Tá? E os ricos eles se preocupavam, olha cara, a gente tem um pobre empilhando um pobre em cima do outro. Tá? E qual que é o problema? Né? Esses pobres, se a gente não segurar o excesso de filhos por casal, eles se tornam mais pobres ainda. Tá? Então o país já não tem muita renda. Um outro problema, existia um medo, e aqui eu não estou nem zoando, tá? Existia um medo do socialismo muito forte nessa época. Então, se essas pessoas forem essa miséria, né, se imperar nesses países, a gente pode ter revoltas comunistas. É um momento de Guerra Fria, né? Pode ter revolução socialista, enfim. E pensando nisso, então, vamos controlar o excesso de pessoas. Qual que era a ideia da época? Método contraceptivo. Tá? Campanha estatal para reduzir fecundidade. Então, preservativos, tá? Na época não existia DIU, né? Mas enfim, pelo dia seguinte, anticoncepcionais, laqueaduras, né? Vasectomias. Então, enfim, tudo que você pudesse fazer ali de cirurgia ou método contraceptivo para evitar crianças. E claro, né? Aquelas campanhas do Estado para reduzir a fecundidade na escola, enfim, ensinar as crianças. O Brasil recebeu muito dessas ideias, tá? Os governos militares até facilitaram algumas ONGs americanas em nosso território. Tem histórias engraçadas, até com a Operação Prato disso, mas isso aí eu conto num podcast qualquer dia. Então, enfim, é o momento neomalthusiano, os ricos preocupados que está um pobre empilhando em cima do outro. Tá? E esse crescimento ele se mantém muito expressivo, né? A gente dobra a população mundial aqui em 37 anos, né, cara? Então é muito rápido. Nos anos 70, aqui a gente pode citar a Conferência de Estocolmo, né? Lá o relatório Os Limites do Crescimento do Clube de Roma, vai surgir a ideia eco-malthusiana. Então, sempre que a gente cita malthusiano, não é necessariamente mais daquela, claro, a teoria clássica, mas é que o excesso de pessoas é um problema. Aqui relacionado ao meio ambiente. Começa a se debater, né, então, na década de 70, isso, olha, né, acho que tem muitas pessoas no mundo, isso está forçando os recursos naturais, os alimentos, o solo, a água, os minerais. Então, a gente tem que pensar aqui em como que a gente vai fazer isso. Então, os ecomalthusianos eles já vêm com uma ideia justamente de redução de população, ou pelo menos de diminuir o crescimento populacional. E sempre que ele trabalha essa ideia, é muito focado nos recursos naturais. Então, é isso. Quando que isso aqui aparece? Na década de 70 e vai ser, né, o grande debate dos anos 80, dos anos 90 e também dos anos 2000. Então, a gente vai ter, né, Rio 92, a gente tem várias conferências do clima e do ambiente nesse momento de década de 80 e 90, a gente sempre houve, né, essa pressão. Uma grande característica tanto dos neomalthusianos, tá, quanto dos ecomalthusianos aqui, é que sempre foram teorias feitas por países ricos, então por sociedades ricas, grandes centros
de estudos sempre culpando os pobres, né? Então os pobres eles levam muito a culpa nesse momento, né? Muito disso. E inclusive a gente não acata, né? Aqui vocês veem duas tiras, né? Então a primeira, em 74 a população mundial era de 4 bilhões, em 87 ela tinha crescido para 5 bilhões de pessoas. Então a gente está falando aqui que o bebê ele está mais gordo, né? Ele está sugando ali os recursos mundiais. Uma ideia bem ecomalthusiana nessa imagem. Tá? Então, gente, isso aqui é um retrato das 4 teorias principais. Tem outra aula que eu falo só de transição demográfica e eu coloco inclusive o Brasil nessa conta. Tá? Aqui a gente está pensando um pouco mais geral. Agora, vem aquele debate. Como que a prova vai me abordar nesses temas? Porque esses temas são em todas as provas do Brasil, inclusive na federal. Mas como que a federal aborda? É o que a gente vê agora. A primeira questão, tá? Que é uma questão enfim, até recente, né, enquanto eu estou gravando para vocês. No Egito, em 1960, 30% de todas as crianças morriam antes do 5º aniversário. O delta do Nilo era uma miséria para as crianças, com todo tipo de doenças graves e subnutrição. Então a gente está falando o que aqui? Existe um ambiente muito pobre, tá? Desgraçado ali, com subnutrição, com doenças, provavelmente não tenha esgoto, né, tratado, enfim, seja esgoto a céu aberto, a qualidade da água é péssima, não tem energia elétrica. Então a gente tem mortalidade infantil, baixa expectativa de vida, a desgraça completa. Então os egípcios construíram a represa de Aswan, levaram a eletricidade às casas das pessoas, melhoraram a educação. Tá? O que a gente está vendo aqui? Tá? Existe um reforço muito hoje da teoria reformista. É ela que vale, a grosso modo, né? Construíram um sistema de assistência médica primária, erradicaram a malária e tornaram a água potável. Hoje a taxa de mortalidade infantil do Egito é 2,3%, né, é menor do que era na França ou Reino Unido em 1960. Então é um texto, né, de 2019, publicado, né, provavelmente seja isso aqui, numa revista, em alguma publicação. Sobre os fatores que afetam as mudanças expressas dos indicadores de qualidade de vida, cenário alternativo correto. Então, aqui, assim, vai, né, bem no clássico da federal. Eu solto um comando curto, você que se vira para saber, enfim, dentro das questões, o que você tem que fazer ou não, né? Alternativa A. O Egito exemplifica um processo mundial de melhora das condições de vida causado pela combinação de crescimento econômico com processo tecnológico? É isso aí mesmo. Então, essa melhora de condições de vida vem do quê? Vem de eletricidade, vem de água encanada, vem de melhoria na renda, e isso é comum. O Egito faz parte desses países do pós-Segunda Guerra, que é o mesmo grupo do Brasil, né? Um pouquinho depois, mas é do mesmo. É o mesmo grupo da Argentina, o mesmo grupo do México. Esses países de renda média que vão ter um crescimento expressivo da população mundial. Eu melhoro as condições de vida, eu melhoro tudo. Tá? A letra B. A redução da mortalidade infantil é um avanço social que impôs o desafio de enfrentar o aumento das taxas de crescimento demográfico em países muçulmanos? Gente, não. Tá? A maioria dos países muçulmanos, claro, se a gente pegar uns shitholes tipo Afeganistão, não. Mas a maioria dos países muçulmanos, Egito, e a gente vai ter a Turquia, a gente pode ter o Irã, eles passam por um processo de crescimento, mas depois a taxa de fecundidade desce a níveis bem parecidos com os nossos, do Brasil, inclusive. Tá? Isso é explicado pela teoria da transição demográfica. Quando eu urbanizo a população, sendo ela religiosa ou não, é normal que a fecundidade desça pelo aumento de custo de vida, até mesmo pela inserção da mulher no mercado de trabalho em alguns casos. Então, realmente, essa explosão demográfica que gera um desafio não foi algo que aparece, né, em boa parte dos países muçulmanos. Então a gente vê aqui uma certa validação da teoria reformista. Tá? Tem países que desafiam um pouco essa lógica. Vai urbanizar, vai parar de crescer, parar de ter filho. Tá? Como é o caso, por exemplo, do Afeganistão. É um pouquinho complicado. A Nigéria também desafia isso, mas a gente tem que ter uma aula só disso, tá? Letra C. A melhora das condições de saúde foi mais rápida na África do que na Ásia e América Latina? Não, né, gente? A Ásia e a América Latina, então a América Latina com o processo de substituir importações. A Ásia, né, com aquele processo dos tigres asiáticos, depois dos novos tigres, na verdade até antes do que a África, né? A África é o último continente que embarca nessas melhorias. Letra D. O salto de qualidade de vida descrito ocorreu nos países subdesenvolvidos exportadores de petróleo, como o Egito. Primeiro, né, nem todos os países subdesenvolvidos exportadores de petróleo tiveram esse salto, né, de qualidade de vida. Fora que o Egito lá, claro, tem petróleo, mas também não é um grande exportador. Né?
Então, não é um grande player como a Arábia Saudita, como o Iraque, enfim, como esses países mais comuns que a gente analisa do petróleo. Tá? E a comparação entre os países citados mostra que as desigualdades internacionais aumentaram, pois os indicadores de saúde dos países ricos melhoraram mais rapidamente? Não, né? Não, de forma alguma. Ah, se a gente for analisar de forma relativa e também absoluta, os países subdesenvolvidos eles têm um salto maior, né, no período analisado, do que os países ricos. É claro que os países ricos têm índices melhores, mas enfim, pelo menos a gente conseguiu reduzir. A desigualdade ela diminui. Essa inclusive é uma análise da Federal, tá? As desigualdades diminuem em termos de qualidade de vida. De renda é debatível, tá? Mas de qualidade de vida diminui muito. A prova ela tem inclusive no material dessa aula está bem explícito isso, né? A prova tem uma visão bem positiva desses processos. Nos últimos 2 séculos houve uma forte redução da taxa de extrema pobreza em escala mundial, sendo considerada como a linha de pobreza a renda per capita de $1,90 por dia. Por esse critério, no ano de 1800, a população classificada como extremamente pobre abrangia 85% da população mundial, ao passo que em 2017 essa taxa havia caído para 9%. Esse processo se acelerou em 1950, ano em que a população extremamente pobre atingia pouco mais de 60% da população total, o que implica dizer que a redução da pobreza ocorrida nos últimos 67 anos do período analisado foi muito maior do que a redução ocorrida ao longo de 150 anos precedentes. De novo, tá? Ele está falando, olha, o mundo está menos desgraçado. Né? Eu tô arredondando isso daqui para vocês. Tá? Gente, em 1800 a Terra tinha um pouquinho menos que 1 bilhão de habitantes. Tá? Então tinha ali uns 980 milhões mais ou menos. Vamos arredondar para 1 bilhão aqui. Nesse momento em que nós tínhamos 1 bilhão de habitantes na Terra, nós tínhamos 850 mil, né, milhões, né, desculpa. Então 85% da população miserável. Desgraçado, né? Em 2017, essa taxa é de 9%. Eu vou usar 8 bilhões para a Terra e usar esses 9% também. Inclusive deve estar até menor esse número hoje. Tá? Mas hoje eu consigo afirmar, arredondando, tá, que nós temos 700 milhões de miseráveis na Terra. Ou seja, isso aqui caiu tanto de forma relativa quanto de forma absoluta. Opa, eu já começo a analisar, olha, a prova, ela entende, né, que nós estamos reduzindo a pobreza. Isso é importante. Eu vou afirmar isso mais vezes. Por quê? Algumas leituras, tá, de colegas da geografia, de colegas da sociologia, entendem que o mundo está mais desigual, que o mundo está mais pobre, e aí o aluno ele faz isso na redação do Enem, olha, né, como o capitalismo é mau, e aí ele chega na prova, ele não consegue argumentar com a prova. Tá? Ele vai marcar errada porque ele não consegue sacar. Ele está tantos anos ouvindo aquilo que ele não consegue pescar isso daqui, essa análise, tá? Geografia da Federal do Paraná, a gente sabe quem escreve isso, né? Mas ela tem uma visão positiva do processo. Com base no enunciado nos conhecimentos de geografia geral, assinala a alternativa correta. De novo, né? Solta um comando curto e você que se vira. A diminuição do percentual de pobres se acelera após 49, devido à instituição da lei de filho único na China? Não. Aqui ele estaria tentando afirmar, né, e deixar correto, primeiro, uma análise não-malthusiana. A gente sabe que isso não é muito válido, tá? Segunda coisa, a política do filho único na China, se eu não me engano, é final dos anos 70, tá? Então, assim, a China, claro, a China é um dos cases de sucesso depois que eles fazem a transição com Deng Xiaoping nos anos 70 de redução de miséria, tá? Mas a redução da miséria na China é atrelada à economia de mercado e urbanização com industrialização. Não é. Letra B. A redução da proporção de pobres não fez a pobreza extrema diminuir em termos absolutos? Fez, né? Com certeza fez. Fez pra caramba. Então, tanto relativo quanto absoluto, tá? C. A elevação da renda per capita em um país não melhora as condições de vida, educação e saneamento básico se não houver a diminuição da concentração de renda? Errado. Tá. Gente, vamos pegar 2 países, tá? Vamos pegar a Noruega e vamos pegar o Sudão do Sul. Tá? O Sudão do Sul deve ter um PIB per capita de uns $4 mil. Não sei quanto que está hoje. A Noruega, pelo menos uns $50 mil por ano. Então, vamos analisar 2 países. Um é 10 vezes mais rico que o outro. Tá? E os 2 têm Gini iguais. Tá? Então, os 2 são igualmente desiguais. Eu vou pegar um Gini de 0,5 ou 0,500. Né? Que é um Gini até meio parecido com o nosso. Tá? Então, assim, onde você prefere ser pobre?
tá? Sendo que os dois são igualmente concentrados num país que a renda é $4.000 ou num país que a renda é $50.000. Num país que a renda é $50.000, tá? Então, assim, cuidado, né? Cuidado com o que vocês leem. D. A queda do percentual de pessoas extremamente pobres se acelera no período marcado pela intensificação do processo industrial, de modernização agrícola, que é a Revolução Verde e Urbanização, é isso aí. É essa revolução urbana, tá, industrial e agrícola que faz com que os países tenham, né, esse expressivo aumento do crescimento vegetativo e da melhoria das condições de vida geral. Tá? É isso, né? Então, o processo urbano industrial, positivo. Letra E. Pobreza extrema diminui a partir de 1800 porque esse período histórico se caracteriza pelo processo de descolonização, o qual permitiu a generalização da democracia e do modelo de bem-estar social? Não. Tá? A gente tem dois momentos principais de processo decolonial. Final do século XVIII e começo do século XIX nas Américas, tá? E a gente vai ter também os processos africanos do século XX. Então, pós-Segunda Guerra também vai ter decolonização. Enfim, aqui eles citam um momento do século XIX, tá? Gente, ele fala, né, que a gente tem um processo de decolonização? Tem, eu concordo com isso. Descolonização, né? Isso permite a generação da democracia? Não, né, cara? Democracia é uma coisa do século XX. Enfim, o modelo de bem-estar social é uma coisa também do século XX, década de 30, 40 para frente. Tá? Claro, com características locais, em tempos diferentes também. Mas ele está citando uma coisa do século XX. Tá? A gente se torna independente, a gente vira um império. Tá? 2 impérios a gente vai ter, né? Os países vizinhos se tornam independentes e passam também por governos autoritários. Tirando os Estados Unidos da América, que vai colocar uma democracia e uma constituição que é vigente até hoje, o resto, o resto é resto, né? Vai virar império, shit hole patrimonialista, que é o que a gente tem resquício disso até hoje, né? Enfim, ficamos aí com letra D, tá? Uma outra questão aqui, tá? O Brasil tem 206 milhões de habitantes, segundo dados do IBGE. Estimativas publicadas no Diário Oficial da União indicam que o país tinha em 1º de julho desse ano 206 milhões de habitantes. No ano passado a população era 204, enfim, teve um crescimento, né, de 0,8. Isso daqui é o crescimento vegetativo. Significa que a cada 1.000 habitantes está sobrando 8, tá? Então, se a gente padronizar para 1.000 habitantes, sobrou 8, isso aqui é um pouco menos que 1%. Então é assim que a gente acaba fazendo a conta. Com base nas informações do texto e nos conhecimentos de geografia da população, assinale a alternativa correta. Letra A. O percentual de crescimento populacional indicado mostra que a teoria malthusiana tinha razão. Não, pô, aqui tu já pode cortar, né? Isso é, que a população está crescendo em progressão geométrica enfim, os alimentos em aritmético. Gente, progressão geométrica é algo muito expressivo, né? Exponencial. Não é 0,8%. B. A taxa de natalidade caiu de forma significativa nas últimas 2 décadas e a percentagem de crescimento atual é explicada pela vinda de imigrantes e refugiados de outros países? Não, né? De forma alguma. A taxa de natalidade caiu de forma significativa? Caiu, tá? Agora, a nossa entrada de imigrantes e refugiados é muito baixa. Tá? O Brasil usa a taxa do crescimento vegetativo, que é a natalidade menos mortalidade. Tá? Existe uma outra taxa, que é o crescimento demográfico. Como que é o crescimento demográfico? É o crescimento vegetativo atrelado ao saldo migratório. O que é o saldo migratório? É o quanto de pessoa que entrou no meu país e quanto que saiu. Países que recebem muitos habitantes, como o Canadá, alguns países árabes, eles são países que vão usar o crescimento demográfico para entender o crescimento populacional. Tá? Países que perdem muitos habitantes, como o Haiti, ele também usa o crescimento demográfico, até Cuba, né, para entender a população, porque ele perde habitantes. Inclusive a Rússia está passando a usar também crescimento demográfico depois de um tempo. Então, olha, a perda de pessoas para fora, então a saída, né, então a imigração ela é tão forte que a gente tem que levar em conta. Então está diminuindo a população. Mas enfim, o Brasil não usa porque esse saldo migratório é muito baixo e aí só daria cagada na conta. Letra C. Em termos absolutos, a expressiva diferença entre um ano e outro, não, né? Menos que 1%. D. O aumento da densidade demográfica nas regiões norte e centro-oeste, que equilibrou a distribuição da população nacional, tem sido um fator relevante. Gente, o aumento da densidade demográfica na região norte e centro-oeste realmente tem, se a gente for olhar em termos absolutos e relativos, por quê? Porque a gente realmente tem uma migração, né, para esses lugares, sobretudo o centro-oeste com agro, cidades médias que vêm com agro. Eu concordo com essa primeira parte. Agora, ele fala que isso equilibra a distribuição? Não. A população ainda é totalmente concentrada no litoral, né?
Letra E. Embora apresente essa taxa de crescimento, há uma tendência de diminuição da representatividade da população jovem no Brasil em relação à população em processo de envelhecimento, confirmando a mudança da estrutura etária brasileira? Sim, tá? Gente, embora apresente essa taxa de crescimento, 0,8, então tem jovem nascendo ainda, né? No geral, a população tende a ficar mais velha? Sim. Nós já estamos abaixo da taxa de reposição de 2,1 filhos por mulher. Faz tempo, né, que a gente já abaixou disso. No médio prazo, 10, 15, 20 anos, a população vai começar a diminuir. Existe toda uma discussão, mas ali perto de 2045, e não está longe isso, né? A população tende a começar a diminuir e os jovens vão começar a diminuir também porque não nasce mais. Então a gente tem adultos se tornando idosos cada vez vivendo mais, e a gente não tem jovens para repor essa base populacional. Tá? Então isso confirma a mudança da estrutura etária? Sim, a gente sai de um país jovem, rural, tá, na década de 30, para um país adulto, para idoso, agora aqui no século XXI, tá, urbanizado e que para de crescer. Vamos nos envelhecer, completar a transição demográfica antes de nos tornarmos pelo menos um país de renda média alta. Christ, né? A gente está muito ferrado. Crianças e crianços, fico por aqui. Essa foi a nossa aula, então, a primeira aula de aprofundamento, né, da Federal do Paraná. Outras virão. Muito obrigado, bons estudos e até mais.